A falta de reverência pela casa de Deus está quase que extinta. Elmer Lima é o pregador que você vai ouvir neste exato momento. Mensagens como estas é muito difícil de se ouvir nos púlpitos. Presta bastante atenção no que ele vai falar neste exato momento. Em seguida, eu deixarei o link da pregação completa que está no canal do pastor Eliazar Domini, caso você queira acompanhar na íntegra, tá bom? Então não esquece de deixar o seu gostei para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e não esquece de se inscrever no canal. Às vezes, quando a gente entra na igreja, o serviço não começou. Às vezes dá a nítida sensação que parece que nós estamos num teatro ou em um estádio, momentos antes de começar o espetáculo. As pessoas falam alto, alguns gritam, cumprimentam-se com o bater de palma de mão, na tentativa de fazer o maior barulho possível. Conversa-se qualquer coisa. Após começar o serviço, as pessoas continuam falando. Muitas vezes a gente sentado aqui consegue ouvir as pessoas falando, conversando alto, 2 bancos atrás. O pastor Ronaldo tem falado muito a respeito do cristão pós-moderno. A gente vive o pós-modernismo há pelo menos 40 anos. Mas isso seria uma reflexão para outro momento. Mas é interessante a gente ler, e eu ouvi tempos atrás, uma entrevista do Dr. Rodrigo Silva, falando as características do cristão moderno. Diz o Dr. Rodrigo Silva: o que o cristão moderno procura é um evangelho de serviço. O cristão consumidor, com programação à base de louvor, conjuntos musicais, músicas que mexam com o sentimento e emoção, de preferência com bastante ritmo e sincopada, com versos simples e repetitivos. Prega-se pouco sobre pecado. O cristão moderno quer ser menos sectário, menos minoria, menos incomodado. Ele quer uma religião personalizada, mais parecida com a sua personalidade do que com Deus, que se assemelhe a Ele. Um Deus feito à sua imagem e semelhança, e não o contrário. O cristão moderno quer um culto que fale mais de autoajuda e menos de pecado. Um evangelho que traga solução para os seus problemas atuais, relegando a vida eterna e o caminho estreito para um momento secundário. Ele pensa que talvez, inclusive, o caminho da porta estreita seja um evangelho equivocado, fruto de uma leitura fundamentalista. Outro dia eu vi um pastor falar uma coisa que eu achei extremamente interessante. Antigamente, quando o pastor chamava o pecado pelo nome, o cristão se arrependia e mudava. Atualmente, quando o pastor chama o pecado pelo nome, o cristão se ofende e muda de igreja. E aqui nós entramos no conceito de adoração. Adoração é uma manifestação de exaltação racional em reconhecimento e submissão a Deus. Porque Ele é o Criador, porque Ele é o mantenedor, porque Ele é o Redentor. Porque Ele é amor, porque Ele é misericordioso. Adorar é reconhecer, exaltar a Ele e a Ele se submeter. Deus criou a você e a mim com uma coisa chamada livre-arbítrio. Você e eu podemos escolher o que quisermos. Eu não sou obrigado a escolher nada. Deus me deu esse direito. Eu posso escolher qualquer coisa, inclusive adorá-lo ou não. Se eu não quiser adorá-lo, eu continuarei a viver, ganhar dinheiro, ter bens, talvez uma vida relativamente bem. Porque isso está nas bênçãos gerais de Deus para a humanidade. Em Mateus 5,45 a gente lê: porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Bênçãos gerais. O pastor Roberto Motto, tempos atrás, fez aqui uma série de cultos, e ele diz o seguinte: no entanto,
Se eu resolver adorar a Deus, eu não tenho livre-arbítrio de como fazê-lo. Deus diz como deve ser adorado. Muitos, quando ouvem essa frase, se revoltam. Falam, que Deus é esse? Que Ele exige adoração e ainda fala como quer ser adorado. E aqui tem um ponto que a gente precisa entender. Deus determina como eu devo adorá-lo, não porque Ele é arbitrário, como muitas pessoas imaturas pensam. O pastor Benedito Muniz falou alguns sábados atrás, Deus não é um ser narcisista que criou para ter quem o adore. Não. Deus não precisa que alguém o adule. Deus não precisa da minha adoração a fim de aumentar a sua autoestima. O fato de eu adorar não vai fazer com que ele se sinta mais Deus. Agora, ele sabe que se eu adorar por mim, eu adorarei a um Deus que eu construirei, a minha imagem e a minha semelhança. Eu farei uma adoração e louvor baseados em meu gosto, nos meus méritos, nos meus valores, e não em princípios. Portanto, até na adoração, eu preciso que Deus me diga como fazê-lo, não por Ele, mas por mim. Hoje, é muito comum a gente ver grupos, comunidades, às vezes que saem da nossa igreja e fazem os seus grupos, que dizem que você pode adorar a Deus do seu jeito. Então eu vou fazer algumas perguntas. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram ao oferecer a adoração que foi considerada estranha? Se o que vale é a boa intenção do coração, por que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios a Deus na demora de Samuel em chegar? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Não se engane. Tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Primeiro ponto que tiramos da lição de Moisés: reverência. Reverência. Em Salmos 46, versículo 10, nós lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se os irmãos quiserem ler um pouco mais a respeito disso, leiam Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 55. Esse capítulo me impactou muito no meu estudo. Leiam. O título é O Comportamento na Casa de Deus. A verdadeira referência a Deus é inspirada pela percepção da sua infinita grandeza e da sua presença. Com esse senso do invisível, todo o coração deve se sentir tremendamente impressionado. O momento e o lugar de oração aqui são sagrados, porque Deus está aqui. E ao ser a reverência manifesta em atitude e comportamento, o sentimento que a inspira será aprofundado, porque santo e tremendo é o seu nome, diz o salmista. Os anjos, quando pronunciam o nome de Deus, cobrem o rosto. Com que reverência, então, nós, que somos pecadores e seres caídos, deveríamos pronunciá-lo com o nosso lábio? Isso está em Profetas e Reis, página 25 e 26. Agora eu vou fazer uma reflexão que eu faço para mim. Às vezes, quando a gente entra na igreja, o serviço não começou,
às vezes dá a nítida sensação que parece que nós estamos num teatro ou em um estádio, momentos antes de começar o espetáculo. As pessoas falam alto, alguns gritam, cumprimentam-se com o bater de palma de mão, na tentativa de fazer o maior barulho possível. Conversa-se qualquer coisa. Após começar o serviço, as pessoas continuam falando. Muitas vezes a gente sentado aqui consegue ouvir as pessoas falando, conversando alto, 2 bancos atrás. As pessoas têm alguma coisa para falar, as pessoas não cochicham e falam o essencial. As pessoas ficam falando alto. Se a música que é tocada para meditação e preparo do espírito aumenta um pouco o volume das vozes também aumenta. Não se tira um momento de meditação, oração, leitura da Bíblia, preparo do espírito para a adoração. Muitas vezes, para nós que vamos começar um culto aqui na frente, uma das coisas mais difíceis é fazer com que as pessoas se aquietem. A música começa a tocar, o líder começa a falar, as pessoas continuam de pé, conversando, ou conversando alto, já sentados. Uma atitude que às vezes parece que a gente está dizendo, Deus, espera um pouco lá fora, que ainda não chegou o seu tempo. Deus, não nos incomode ainda. Se as pessoas realmente tivessem a noção da presença de Deus, se sentiriam extremamente envergonhadas. Eu vou ler alguns trechos do livro Testemunho para a Igreja, volume 5. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na igreja, nem antes, nem depois das reuniões. Se faltam alguns minutos para o começo do culto, devem eles entregar-se à devoção e meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus, a fim de que a adoração se torne para eles uma bênção especial. Um pouco mais para frente, o Espírito de Profecia diz o seguinte: se ao entrar na casa de adoração o povo fizesse com a devida reverência, lembrando-se de que ali se acha na presença do Senhor, o seu silêncio redundaria em testemunho eloquente. Às vezes eu me pergunto, eu aqui dentro da igreja, se viesse uma visita que não é da nossa igreja, e essa visita estivesse me observando, será que ela entenderia que eu realmente acredito que Deus está aqui? É um fato, diz o Espírito de Profecia, é um fato deplorável que a reverência pela casa de Deus esteja quase extinta. As coisas e lugares sagrados quase não são mais discernidos. O que o santo elevado não é apreciado. Quando eu li isso, eu fiquei pensando na minha atitude dentro da igreja. O segundo ponto de consideração com relação à adoração foi Nadab e Abiú, fogo estranho. Qualquer um que estudou sabe que fogo nada mais é do que uma reação química. Você precisa ter um combustível, você precisa ter o comburente, que é o oxigênio, que é o que oxida o combustível, e você precisa ter uma fonte de calor. Então, combustível, presença de oxigênio, calor, fogo. Nadab e Abiú trouxeram um fogo estranho. Eles trouxeram fogo no incensário. Aquele azeite era o azeite que era usado normalmente.
O azeite não era estranho. Eles trouxeram para a lenha, não era estranho. O fogo ia acontecer por causa do oxigênio, que não era estranho. Onde estava o estranho? O estranho estava na fonte do calor. Aí que está o estranho. Combustível, oxigênio, fonte de calor. Nós, seres humanos, por natureza, nós somos combustível extremamente inflamáveis, você e eu. Emocionalmente inflamáveis, você e eu. Por isso, Deus quer de você e de mim um culto racional. Qualquer fonte de calor, se nós não prestarmos atenção, nós pegamos fogo. Nós somos o combustível, pegamos e mantemos o fogo correto, apenas na presença do Espírito Santo, que é o comburente e a fonte de calor. Portanto, daqui da frente, o que é fogo estranho? Tudo aquilo que vem da fonte incorreta. A mensagem pode ser fogo estranho. A música pode ser fogo estranho. A historinha pode ser fogo estranho. Por mais que emocione a audiência, pode ser fogo estranho. Pastor Alberto Tim, na Revista Adventista de junho de 2001, ele diz o seguinte, ele escreveu um artigo que diz o seguinte: podemos ser ainda considerados o povo da Bíblia? E ele diz que até o final da década de 70, uma das características do adventismo era o extremo conhecimento bíblico, tanto é que os adventistas eram conhecidos como o povo da Bíblia. Eu me lembro muito bem que muitos adventistas competiam num concurso de conhecimento bíblico, e eu me lembro de uma das últimas que venceu o concurso bíblico no Brasil e que foi defender o Brasil em Israel, foi a professora Yolanda Anversa. E eu sei disso porque a professora Yolanda Anversa foi a minha professora de Bíblia no ginásio. A partir da década de 80, o interesse pelo conhecimento bíblico doutrinário foi superado por uma leitura existencialista da Bíblia. E cada vez mais essa visão existencialista, pietista, tem entrado no nosso meio. Consequentemente, não aqui, graças a Deus, porque nós temos tido sermões poderosos, mas existem lugares em que os sermões, em muitas das nossas igrejas, se tornaram mais leves, pouca passagem bíblica, pouca citação do Espírito de profecia. Cristo é apresentado como o nosso amiguinho, como um camarada que aceita tudo, um camarada que nada cobra. Nós nos achamos íntimos dele, não é? E até passamos a chamar ele, o pai dele, de você. Nós o tratamos assim, mesmo com uma língua tão rica como a nossa. E com relação a isso, dizendo que eu me lembro de que uma vez eu ouvi um psicólogo falar. Hoje se ouve muito falar que os pais devem ser mais amiguinhos dos filhos do que pais. E um psicólogo falou uma vez o seguinte: meu filho, eu lhe transmiti a vida. Eu preparei o seu quarto antes que você nascesse. Eu comprei as suas roupinhas. Eu comprei as fraldinhas. Eu lhe dei casa. Eu comprei sua comida todos os dias. Eu comprei as suas roupas. Eu paguei a sua escola. Eu fiquei sem dormir enquanto você estava doente. Eu paguei o hospital quando você precisou de tratamento. Eu comprei o seu tênis quando o seu estragou. Eu lhe dei a bicicleta quando você mais desejou. Eu chorei com você quando você chorou. Eu ri com você quando você estava feliz. Eu te apoiei quando você fraquejou. Eu estive ao teu lado em todo o momento da sua vida até aqui. E continuarei por você enquanto eu viver. Qual amigo fez isso por você? Portanto, meu filho,
não me diminua. Eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Essa é a mesma ideia que muitos têm a respeito de Deus como pai. Pai é pai, não é amiguinho. Deus é Deus, não é amiguinho. Deus não é meu amiguinho de futebol, meu amiguinho de bar, meu amiguinho de balada, meu amiguinho de passeio, meu amiguinho de videogame. Deus é meu Criador. Deus é meu mantenedor. Deus é meu Redentor. Foi capaz de morrer por mim. Ele se fez um de nós, mas continua sendo Deus. Portanto, a minha forma de tratá-lo, adorá-lo, meu relacionamento com Ele, meu respeito por Ele, transcende a minha forma de eu tratar um amiguinho. Que Deus ele te abençoe. Eu espero que você tenha gostado da mensagem e que você possa compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu gostei, o teu like e comenta o que você achou da mensagem de hoje. Que Deus ele te abençoe.